espero que vocês estejam gostando, né, nesse período. Então, nós estamos tentando dar o melhor, tá? Apesar de ser realmente, como eu disse para vocês, uma disciplina totalmente teórica, então nós temos que se ajudar, né? Então, eu estou enviando vídeos para vocês, para ver se a disciplina fica um pouco mais interativa. Então, o que vocês quiserem me perguntar, estou à disposição, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre as primeiras escolas de enfermagem. Então, assim, quando a gente estiver falando, eu acho que vocês vão um pouquinho, professora, mas e a questão de técnico, de enfermeiro, pessoal? No surgimento das faculdades, a gente vai falar realmente de escolas e faculdades, né? Então, não tem especificamente dizendo, o curso técnico iniciou em tal cidade, há tanto tempo. A graduação de enfermagem. Então, não tem. É tudo muito amplo, é tudo muito misturado, tá? Então, nós vamos falar dessas faculdades realmente, como elas foram surgindo. Como vocês observaram, as precursoras, né, Florence, Ana Nery, que foram dois nomes muito importantes na enfermagem, né, elas realmente, Florence era bem mais, como é que eu posso dizer, conceituada, né, em relação, teoricamente falando, como também na prática. Já Ana Nery já era bem mais assim, como é que eu posso dizer, teoricamente Ana Nery não tinha tanto estudo como Florence, mas na prática a Ana Nery demonstrou muito conhecimento. Então é por isso que foram dois nomes tão importantes. E aí nessas primeiras escolas de enfermagem, né, nós vamos realmente falar o quê? Que apesar das dificuldades, né, que as pioneiras da enfermagem tiveram que enfrentar, devido à incompreensão dos valores necessários ao desempenho da profissão, as escolas se espalharam por todo o mundo a partir da Inglaterra, nos Estados Unidos, que foi a primeira escola criada em 1873. E aí, em 1877, as primeiras enfermeiras diplomadas começaram a prestar serviço a domicílio em Nova York. Então, assim, quando a gente fala da questão da enfermagem, sempre a gente vai retratar muito o cuidar, seja ele hospitalar, né, seja ele em outro nível de atenção, seja ele intradomiciliar. Então, todos os cuidados de enfermagem, eu sempre costumo dizer que eles iniciaram nos domicílios. Então, as pessoas precisavam de tratamentos, precisavam de cuidados, seja ele de enfermagem, seja ele de médico, sempre iam até o domicílio. Até porque quem precisava dos serviços geralmente eram pessoas que tinham condições, né? Então, o cuidar, ele vem já dessa assistência, ela se inicia dentro de casa. Então, as primeiras enfermeiras, né, diplomadas, elas iniciaram os seus serviços a domicílio, certo? Lá em Nova York. Então é por isso que a enfermagem é tão conhecida em qualquer lugar, que ela pode ir a qualquer lugar, né? Então as escolas, elas deveriam funcionar de acordo com a filosofia da escola Florence Nightingale, baseada em 4 ideias chaves, né? A primeira ideia era o seguinte, que o treinamento das enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino a ser mantido pelo dinheiro público. Ou seja, que como outros profissionais também tinham direito de praticar, de atuar, de estagiar, os profissionais de enfermagem também teriam esse mesmo direito, tá? As escolas de treinamento deveriam ser estreita associação com os hospitais, mas manter a sua independência financeira e administrativa. Ou seja, por mais que toda instituição de ensino ela tenha um vínculo, né, com os hospitais, com as clínicas, para realmente realização das suas atividades práticas, mesmo assim, toda instituição ela tem que se manter. Ou seja, que, por exemplo, quando a gente pede os alunos, olha, pessoal, a gente vai estagiar em tal lugar, então levem os seus EPIs. Né? Por quê? Porque toda a instituição ela tem que ter a sua independência, né, administrativa e financeira. Então, a gente vai depender do centro para atuar. Porém, o centro ele não vai se responsabilizar pelos nossos custos, tá bom? O terceiro, né?
As enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas em enfermagem. Ou seja, que enfermeiros deveriam ensinar a enfermeiros, certo? E que saiu aquela contextualização de que os médicos que davam aula aos profissionais de enfermagem. Porque, na verdade, quando, por exemplo, na prática, no dia a dia, o enfermeiro ele conhece a realidade, né, da equipe de enfermagem, ele sabe o que é nossa atribuição, o que não é, né, o que nós deveríamos fazer, o que nós não deveríamos. E conseguiria passar essa experiência para os outros, né, para os estudantes e futuros profissionais. Então, por isso que era importante que enfermeiro ensinasse os enfermeiros. As estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição quando lhe oferecessem, né, ambiente confortável e agradável próximo ao hospital. Então, isso era lá em Nova York, que era liberado para esses profissionais, né, que aí eles teriam um lugar para dormir quando estivessem nos estágios de campo. E as primeiras escolas de enfermagem aqui no Brasil, né? Nós tivemos várias escolas de enfermagem. A primeira escola de enfermagem foi a do Alfredo Pinto, né? Essa escola é a mais antiga do Brasil. A data em que foi 1890, né, que foi reformada pelo decreto de 23 de maio de 1939. O curso passou a ter 3 anos de duração e era dirigido por enfermeiras diplomadas. Foi reorganizado por Maria Confiro, né, uma das pioneiras da escola de Ana Nery. Então, assim, quando a gente falar de basicamente quase todas as escolas aqui no Brasil, elas tiveram uma influência muito grande, né, de Ana Nery para o surgimento dessas faculdades. Então, a questão da duração do tempo, né, do curso foi se estendendo com o passar do tempo. Assim também como nós conseguimos também compreender, né, observar, quer dizer, a questão de que antigamente nós sempre falávamos de quê? Dos auxiliares, né? Com o passar do tempo foi se vendo, não que os auxiliares, pessoal, os auxiliares de enfermagem, eles não tivessem valor, não era isso. Era porque observava que a questão da duração do curso do auxiliar era muito curta. Era como, por exemplo, um curso de capacitação que vocês fazem hoje. 1 mês, né, 2 meses, então era muito fácil se tornar um auxiliar. O que acontecia muito? A questão, os auxiliares, eles tinham muita experiência na prática, né, porque eles iam adquirindo. Porém, a questão do teórico científico que a gente geralmente retrata, não tinha tanto fundamento, não tinha tanto baseamento científico. Então, precisava se aprofundar mais, se capacitar mais, para que esses profissionais desempenhassem realmente a função com excelência. Foi quando viu-se a necessidade, né, de aperfeiçoar e aumentar o curso, que aí iniciou o curso técnico com 1 ano, depois foi para 1 ano e meio, né, depois para 2 anos, e hoje a gente está em 2 anos e meio, 3 anos, depende das instituições, certo? Então foi quando viu-se esse aperfeiçoamento. Assim como o curso de enfermagem começou com 3 anos, foi para 3 anos e meio, a graduação, né? Hoje 4 anos, 4 anos e meio e hoje 5 anos, certo? Então, tudo isso foi aperfeiçoamento, vendo, né, alguns detalhes que deveriam ser implementados nas faculdades. Então, viu-se essa necessidade e aí foi ampliando a questão do tempo, tá? Não, no caso, como a gente sempre diz, não desmerecendo nenhum outro profissional, então a enfermagem também deveria ser valorizada quanto o curso. E aí o curso a gente precisaria, né, de cursos mais prolongados para que a gente conseguisse realmente esse reconhecimento. E aí, a escola da Cruz Vermelha, né, foi a segunda escola, né, que surgiu aqui no Brasil, tá? Começou em 1916 com o curso de socorrista para atender às necessidades prementes da Primeira Guerra Mundial. Logo foi evidenciada a necessidade de formar profissionais, que desenvolveu-se, né, somente após a fundação da escola de Ana Nery. E o outro para voluntários. Os diplomas expedidos para a escola eram registrados
inicialmente, né, no Ministério da Guerra e considerados oficiais. Este encerrou suas atividades, né, logo após a guerra, a Escola da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro, para que fosse, no caso, captando profissionais. Então, assim, era como se fosse um recrutamento. Então, a pessoa ia lá, se inscrevia, recebia uma capacitação de primeiros socorros e aí a pessoa era levada para a guerra para poder prestar os seus serviços, certo? Então, era como se fosse um recrutamento, essa escola. Então, ela, após a guerra, ela também teve o seu fim, então ela não cresceu, né? Aí já teve a questão do encerramento. E aí, nós vamos ver mais para frente, que aí ocorre aí a fundação da Escola de Ana Nery, por isso que a Escola da Cruz Vermelha aí foi interrompida, né? E aí, como a gente sempre diz, nessa época o curso, que hoje nós chamamos um curso de capacitação, né, nessa época servia como um curso de formação. Então, já viu-se que, né, a necessidade de modificar, por isso que já também não, essa faculdade não conseguiu se reerguer. Então, aí teve que ter o seu encerramento devido a justamente o período e a forma como era captado os alunos e como eram formados profissionais, né? E a terceira escola é a Escola de Ana Nery, como eu falei para vocês. Quando a Escola da Cruz Vermelha, né, interrompeu os seus serviços, aí foi fundada a Escola de Ana Nery, que aí foi justamente logo após, né, a guerra, quando ela retornou da Guerra do Paraguai para o Brasil, e aí ela fundou essa escola, tá? Os cursos eles tiveram início em 19 de fevereiro de 1923, com 14 alunos. Instalou-se um pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis, onde seriam feitos os primeiros estágios. Em 1923, durante um surto de varíola, enfermeiras e alunas dedicaram-se ao combate da doença. Enquanto nas epidemias anteriores, o início da mortalidade atingia 50%, desta vez baixou para 15%. Lembra que a gente falou, né, tanto lá no tempo de Florence como no tempo de Ana Nery, a importância da organização, a importância de um ambiente limpo, a importância de profissionais capacitados para prestar aquela determinada assistência. Então, tudo isso envolve, né, um contexto ao qual nós conseguimos diminuir os indicadores. Então, por exemplo, se, vamos lá, a gente está hoje com essa pandemia, né, com essa pandemia que a gente do coronavírus, eu fugiu até uma cabeça, do coronavírus. Então, assim, se nós tivermos profissionais preparados para orientar a população, né, para orientar a equipe, muitas vezes um paciente que poderia vir a óbito, a gente consegue, né, ou socorrer aquele paciente, ou transferir um paciente no momento adequado, né? Então é importante também a gente ter, né, ter essa visão. Então, por que esses índices baixaram tanto? Pela presença, né, dessas alunas e dessas enfermeiras, né, atuando já na área, porém também por meio de quê? Do conhecimento teórico-científico que elas tinham no momento, tá? Então, nem tudo é só a prática. Muitas vezes a gente desempenha uma prática que naquele momento é inapropriado, certo? Então, assim, às vezes a gente poderia ter feito de outra forma, né? Porque já foi comprovado cientificamente que seria melhor, e aí muitas vezes a gente não consegue associar. E aí o paciente quem geralmente sofre as consequências, né? Então, a primeira turma de enfermeiras diplomou-se em 19 de junho de 1925, né? E aí destacaram-se desta turma as enfermeiras Laís Neto dos Reis, Olga Salinas Lacorte e Maria de Castro Panfino e Zulema Castro, que obtiveram bolsas de estudos nos Estados Unidos. A primeira diretora brasileira da Escola de Ana Nery foi Raquel Halduch Lobo, nascida em 18 de junho de 1891. A pioneira da enfermagem moderna no Brasil, esteve na Europa durante
a Primeira Grande Guerra, incorporou-se à Cruz Vermelha Francesa, onde se preparou para os primeiros trabalhos. De volta ao Brasil, ela continuou o trabalho como enfermeira e faleceu em 25 de setembro de 1933. E aí nós temos a Escola de Enfermagem Carlos Chagas, que foi uma escola muito conhecida, é uma escola muito conhecida, certo? Por decreto número 10 de 1925, em 7 de junho de 1933, a iniciativa de Dr. Hernani, Agrícola, diretor da Saúde Pública de Minas Gerais, foi criado pelo Estado a Escola de Enfermagem Carlos Chagas, a primeira a funcionar fora da capital da República, fora do Rio de Janeiro. A organização e direção dessa escola coube a Laís Neto dos Reis, sendo inaugurada em 19 de junho do mesmo ano. E a Escola Carlos Chagas, além de pioneira entre as escolas estaduais, foi a primeira a diplomar religiosas no Brasil. Que aí a gente vai relembrar também a questão de que, lembra que no Brasil, os jesuítas começaram a realizar os trabalhos de enfermagem, algumas prostitutas e também algumas religiosas. Então, aí era como se fosse feito um trabalho voluntário, um trabalho comunitário. E elas não tinham esse conhecimento, elas eram orientadas, porém elas não estudaram para isso. E aí, na Escola Carlos Chagas, as religiosas tiveram essa grande oportunidade de se tornarem enfermeiras diplomadas, certo? E aí a Escola de Enfermagem, a quinta escola foi a Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, que foi fundada e dirigida por irmã Matilde Nina, filha da Caridade. A Escola de Enfermagem Luísa de Marilac representou um avanço na enfermagem nacional, pois abriu largamente suas portas. Não só as jovens estudantes seculares, como também as religiosas de todas as congregações. É a mais antiga escola religiosa no Brasil e faz parte da União Social Camiliana, instituição de caráter confessional de província camiliana brasileira. Então, assim, essa escola foi realmente um avanço. Porque acho que vocês já, não sei se vocês já sabem ou já observaram que nos conventos e também, eu não esqueci o nome, como é que prepara padres. Mas assim, nesses locais, geralmente, esses religiosos, eles recebem a educação e formação. Então, eles se formam. Alguns se formam em sociologia, filosofia, Todos eles estudam. Então, eles têm direito a uma escolha de profissão também, além da religiosidade. E aí essa escola foi uma escola voltada justamente para a congregação de religiosas e justamente também dirigida por uma irmã. Então aí tiveram já um avanço a questão das religiosas serem diplomadas, certo? Nós temos, a sexta escola foi a Escola Paulista de Enfermagem, que ela foi fundada em 1939 pelas franciscanas missionárias de Maria. Foi a pioneira da renovação de enfermagem na capital paulista, acolhendo também religiosas de outras congregações. Uma das importantes contribuições dessa escola foi o início do curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica. Esse curso, que deu origem a tantos outros, é atualmente ministrado em várias escolas do país. Então, assim, a gente já vê um avanço. Porque hoje a gente vê várias capacitações, várias pós-graduações em várias áreas, porém tudo foi foi conquistado de forma diferente, iniciou-se pela obstetrícia, para vocês verem, nós já falamos da obstetrícia, da prestação de serviço, de assistência de enfermagem na obstetrícia, desde o início da história. Porém, só agora, em 1939, que teve essa abertura. E aí teve o surgimento desse curso, dessa capacitação, de voltar um olhar para uma assistência. Quando a gente fala assim,
Professora, mas a gente tem que conhecer todas as áreas? Conhecer sim, pessoal, mas aperfeiçoar, a gente não consegue focar em várias áreas ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, por exemplo, eu vou citar um exemplo pessoal. Então, quando eu estou dando aula, é óbvio que todo mundo se prepara para ministrar aquela aula, né? Mas aí quando eu estou atuando, por exemplo, né? Já atuei na atenção básica, né? Saúde da família. Lá a gente tem vários campos. Então a gente tem a parte, né, de saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança. E aí a gente tem, né, hiperdia, né, que é diabetes e hipertensos. Mas aí o que acontece? Enquanto você está atuando naquele determinado campo, você tem que ir se aperfeiçoando. Então, eu sempre tentava estudar, né, sobre a realização do pré-natal, sobre a solicitação de exames, sobre tudo isso. Né? Como também prestar assistência a um paciente de urgência que merecia, né, quando chegasse à atenção básica, como era que eu teria que proceder. Então, eu tinha que ir me aperfeiçoando e me capacitando. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu estou em outro serviço, seu pensamento e seu olhar já é totalmente diferente. Então, por exemplo, quando eu estou na atenção básica é uma coisa. Quando eu estou, por exemplo, no SAMU, já é outra história. Então, é outra visão, né? É outro campo de atuação. Então, por exemplo, as medicações que a gente utiliza lá, a gente não utiliza na atenção básica. Os treinamentos que a gente tem lá, a gente não tem na atenção básica. Então, da mesma forma, quem está atuando no hospital. Então, quem está atuando no hospital, a visão, a concepção é totalmente diferente, certo? Então, você só vai se aperfeiçoar, né? É claro que hoje a gente tem que se aperfeiçoar no campo que a gente deseja, que a gente gosta de atuar. Mas aí, sempre que você estiver atuando, você vai ter que estar sempre se aperfeiçoando. Mas aí aqui a gente já teve um avanço, né? Que foi esse curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica e deu-se o início de tantos outros cursos. Professora, mas o técnico, ele se capacita como? Nós temos várias capacitações, que são as capacitações, né, de APH, de urgência e emergência. Nós temos também urgências obstétricas, né, que já é outro tipo de assistência. Existem também as capacitações também de profissionais para atenção de saúde da família. Existe também a capacitação para a sala de vacina, existe a capacitação para feridas e curativos, existe a capacitação para administração de alimentação parenteral e interal. Então, existem vários tipos de especializações, né? E que são por meio de cursos de capacitações, seja de longa duração ou de curta duração. Então, vai variar tudo do profissional e também da questão da área que você queira seguir ou que você já esteja muitas vezes atuando, certo? E nós temos a sétima escola de enfermagem, né? Que foi a escola da USP, né? Então, acho que todo mundo ainda conhece, uma faculdade super renomeada, a USP, que foi a fundação com a colaboração da Fundação do Serviço de Saúde Pública, né? Que é a FSESP, que foi em 1944 e fez parte da Universidade de São Paulo. A primeira turma diplomou-se em 1946. E essa faculdade conseguiu se reerguer até hoje, né? A USP é muito renomeada, é uma faculdade muito indicada, né? Muito conhecida mundialmente, não só no Brasil. Então, é uma faculdade que cresceu bastante, tá? E aqui a gente já adentra, né, sobre a questão dos estados, escolas e ensinos de enfermagem, né? Então, como eu falei para vocês, é muito importante avaliar, né, todas essas questões dos campos, todas as questões de atuação. Todas as faculdades passaram por aperfeiçoamentos. Então, assim, por exemplo, é muito importante, eu sempre digo, é muito importante a gente ver também a visão do aluno, né, nas faculdades. Por quê? Porque quando, por exemplo, existe uma curiosidade de um aluno, ele faz com que também, por exemplo, os professores, eles vá além. Né? Ou pesquise mais, ou busque mais, ou demonstre mais. Da mesma forma que o professor, muitas vezes, quando cobra, né, às vezes, professora, mas para que isso?
porque a gente sabe que futuramente isso vai servir para vocês. Até porque todo mundo já passou por essa trajetória e sabe a importância do que é necessário e o que não é necessário. E sem falar que eu sempre digo, eu não gosto de selecionar o que realmente importa, né? O que não importa a gente deixa para mais tarde, porque aí a gente numa conversa pode expor aquilo. Mas aí o que é fundamental? Vamos ver isso, né? Como, por exemplo, às vezes eu gosto muito de mandar artigos para vocês. Ah, professora, aquilo ali é muito chato, muito comprido. Pessoal, todo artigo, a introdução dele, né? E a questão da fundamentação teórica, eles são muito, muito curiosos. Então, assim, tem alguns artigos que uns estudos, tipo assim, você começa a ler, tipo, o estudo, meu Deus, o surgimento. Pronto, quando sair aí o surgimento da vacina do coronavírus, vai sair artigos sobre isso. Então, esses artigos científicos fazem com que realmente eles digam, né, como surgiu, né, como eles conseguiram essa vacina, por exemplo, né, a estatística de quem ficou bom, quem não se curou, e enfim. E aí eles vão nos dar dados, eles vão nos comprovar, e aí vai fazendo com que a nossa cabecinha, ela também trabalho. Até porque também, por exemplo, às vezes você pega um artigo e ele também lhe dá a dica de assistência, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar um artigo relacionado a aleitamento materno, né? Não tem nada a ver, mas vamos lá. De aleitamento materno, aí diz que a mãe, quando envolve um filho em um lençol e aí amarra, por exemplo, esse lençol nas costas, pressionando o bebê, colocando o bebê mais próximo da mãe, né? Faz com que esse bebê ele consiga realizar uma mamada de forma calma e tranquila, sendo prazerosa para a mãe e para o bebê. Isso a gente tem estudos. Então, se eu for prestar assistência, eu li esse artigo, eu vou conseguir fazer o quê? Chegar lá e dizer, mãe, vamos ficar sentados, vamos envolver o bebê, vamos fazer isso, porque vai... E ainda vou dizer a ela o resultado, o que isso vai ocasionar. Então, por isso que é importante, né, a gente sempre estar buscando e tentando melhorar, né, toda essa assistência. Então, todas essas faculdades que eu falei para vocês, essas 7 faculdades aqui no Brasil que surgiram, entraram em aperfeiçoamento. Tanto em questão de duração do curso, né, aumentando a duração dos cursos, como também aperfeiçoando as áreas, como eu falei para vocês. Iniciou com obstetrícia e hoje nós temos UTI, hoje nós temos a questão de urgência e emergência, hoje nós temos saúde da família, hoje nós temos saúde do trabalhador. É uma capacitação também, tem curso de aperfeiçoamento para técnico de enfermagem. Então hoje praticamente toda obra quer contratar um técnico de enfermagem para realizar, né, assistências quando necessário. Então, por exemplo, eles veem que é mais barato, por exemplo, muitas vezes contratar um técnico de enfermagem do que um enfermeiro. Então, hoje em dia, o campo em questão de saúde do trabalhador está muito amplo. Então, tudo isso a gente tem que estar analisando para poder a gente saber no que ingressar. Saúde do idoso, né, um campo também que está muito crescente. Então, existem capacitações para cuidar do idoso? Existe. E hoje, basicamente, toda família necessita de um profissional de enfermagem para estar aí cuidando de um idoso. Porque muitas vezes o filho trabalha, a mãe, todo mundo, né? A mãe não, né? Que o idoso não vai dar com mãe. Mas todo mundo trabalha e aí tá fora, e aí tem aquele estilo de vida corrido, e aí precisa de um profissional para prestar uma assistência. E não é porque você está prestando uma assistência ao idoso que você deixa de ser um profissional de enfermagem, não. Pelo contrário, né? Quem gosta da área diz que se encanta, que se apaixona pelos idosozinhos e por outro lado, a remuneração também não é ruim. É uma remuneração muito boa. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês também. Que a questão do aperfeiçoamento das faculdades melhoraram, mas também que o interesse do aluno buscar também uma melhoria ou uma capacitação vai de cada pessoa, certo? O curso expõe, as faculdades surgiram, estão aí, ainda hoje existem, mas também, né, eles dão a brecha, a gente dá as portas para que vocês entrem, mas que a partir daí vocês consigam também expandir esse conhecimento. Então, o estágio, escola e ensino de enfermagem, né? Vamos falar um pouquinho.
Então, o Estado Novo, ele tornou a profissão de enfermagem uma importante meta nacional e, em consequência da guerra, houve intensificações de preparo para os enfermeiros profissionais e todos os voluntários que trabalharam e atuaram na guerra, né? Em 1938 foi instituído pelo governo federal o Dia do Enfermeiro, né, que nós sabemos que é a Semana de Enfermagem, dia 12 de maio ao dia 20 de maio. Né? Com o novo Estado e a guerra, acirraram-se também certos conflitos entre enfermeiras profissionais, oficialmente reconhecidas pelo governo federal, a partir da enfermagem moderna, ensinando na Escola de Ana Nery. A Associação Nacional de Enfermeiros Diplomadas, primeira entidade sindical das enfermeiras, fundadas em 1928. Só aceitava formadas na Escola de Ana Nery e as enfermeiras consideradas na época e pela quase totalidade dos registros históricos posteriores como amadoras, tradicionais ou práticas, entre as quais as formadas nas quatro escolas já existentes ou que trabalhavam sem o curso de formação da enfermagem, como muitas irmãs de caridade. Então, a gente sabe que a enfermagem sempre teve esse conflito, né? Então, essas questões das enfermeiras reconhecidas, que não eram diplomadas, mas eram reconhecidas, né? Que atuaram nas guerras e tinham realmente uma carga, a guerra entre elas e as enfermeiras formadas diplomadas. Então, sempre existiu esse conflito. Não é diferente de hoje. Então, quando a gente está atuando, eu sempre gosto muito de falar para os alunos que não que nós devemos achar que nós somos os melhores, né, os maiorais e tal, mas a gente também não pode baixar a cabeça. Porém, essas pessoas que realmente já têm uma experiência, uma carga, ela tem muitas coisas para passar para nós que ingressamos há pouco tempo. Então, é claro que nós devemos ouvir, que nós devemos escutar o conselho delas, né? Algumas, né, como é que eu posso dizer, algumas assistências que prestam, hoje, por exemplo, a gente já não presta mais da mesma forma, né? Hoje a gente já tem uma forma diferente de prestar determinada assistência. Porém, a gente não vai estar invadindo e corrigindo, porque na época delas isso não era errado. Então, a gente já pode atuar de uma forma diferente, certo? Então, o que vem ao caso é que não adianta a gente bater de frente com pessoas que já estão na atuação há muito tempo, tá? Mas cada um ser o profissional que você realmente quer ser. E aí, competente, né? Humano. E também ouvir e aprender com esses profissionais que estão atuando, certo? É claro que a gente não vai errar como eles erram ou fazer o que eles fazem de errado. Mas o que for realmente positivo é importante a gente absorver e não entrar em conflito, né? Vai ser bom até para a equipe. É uma discussão em torno da qual teria sido, né, de fato, a primeira escola de enfermagem depende da própria concepção e definição da enfermagem, dos parâmetros de análise do trabalho no hospital, né, se ela utilizava na sua totalidade o chamado sistema Nightingale, da conceituação sobre as escolas consideradas não oficiais, além da caracterização de outras profissionais da área a fim, né, de como educadoras sanitaristas no Instituto de Higiene, curso iniciado em 1925. Então, essa problemática é extremamente controversa e complexa está longe de ter sido resolvida e a tendência é que se avalie criticamente, né, este processo de implantação da chamada escola moderna ou ou enfermagem profissional e do chamado sistema Nightingale instituído pela Escola de Ana Nery. Pelo menos 4 escolas de enfermagem já existiam no país, 3 no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, antes da criação da Escola de Ana Nery em 1923. Então, a primeira escola de enfermagem nos países foi a Escola Profissional de Enfermagem e Enfermeiros do Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, em 1890, que depois de se tornaria Escola Profissional de Enfermagem dos Serviços Nacional de Doenças Mentais, em 1941, e a Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto, em 1942.
Aí já tem uma outra especialização que seria a parte de saúde mental, né? A Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro foi fundada entre 1916 e 1917. E em 1921, outra escola teve início, que foi a Escola de Enfermeiras do Exército, que foi durante a guerra. Em São Paulo, né, o primeiro curso de enfermagem foi criado no Hospital Samaritano, né, fundado em 1894 por uma sociedade evangelística e que logo trouxe 5 enfermeiras inglesas ao Brasil. Em 1900 e 1901 e em 1939 começou a funcionar a Escola de Enfermeiros do Hospital de São Paulo, ligado à Escola Paulista de Medicina. Em 1939, a profissão de enfermeiras foi regulamentada no estado de São Paulo, assim e em breve também regulamentando em outros estados. Em 1942, foi implementada a Escola de Enfermagem de São Paulo, junto à Faculdade de Medicina da USP, né, com decisivo apoio da Fundação Rockefeller, e na Escola de Ana Nery teve início com a vinda ao Brasil da enfermeira considerada a introdutora da enfermagem moderna no país, né, que foi justamente a que veio dos Estados Unidos e da Inglaterra, que trata-se de Ethel Parkinson, que se tornaria diretora-geral do Serviço de Enfermeiras de Saúde Pública. Outra especialidade entrando aí, a questão de saúde pública, né? Ela veio procedendo um grupo de enfermeiras com o apoio do Serviço Internacional de Saúde da Fundação e sugeriu a criação da Escola de Enfermagem e Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que iniciou, né, efetivamente as atividades em 1923 junto ao Hospital São Francisco de Assis, que as primeiras turmas tinham 3 mulheres e o curso durava 2 anos e 4 meses. Em 1926, a escola passaria a se chamar Escola de Enfermagem Ana Nery, e em 1931 foi definida como padrão para a criação de outras escolas de enfermagem. Depois seria incorporada à Universalidade do Brasil. A missão de cooperação técnica para o desenvolvimento da enfermagem no Brasil, composta de 31 enfermeiras inglesas, canadenses, que uma norueguesa e uma belga, né, veio por solicitação de Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, entre 1921 e 1931, e estabeleceu o serviço de enfermagem naquele departamento nacional, ficando no país até 1931. E o objetivo disso tudo, né, era criar um serviço de enfermeiras visitadoras, sanitaristas, para trabalhar preventivamente nas campanhas governamentais, especialmente no combate à tuberculose, visando os doentes e suas famílias em suas próprias casas. A primeira diretora da escola foi a enfermeira Miss Clara, né, que atuou justamente nessa prevenção contra a patologia. A principal delas foi contra a varíola, a tuberculose, né, e a varicela. E aí, só para a gente também, né, conhecer um pouquinho, quando a gente fala da enfermagem, a gente não pode deixar de falar dos conselhos. Então, teve toda essa luta para a criação das faculdades, porém a nossa profissão ela é regulamentada pelo COFEM e pelo COREM. O que é uma regulamentação? São conselhos que vão nortear, né, e nos conduzir às atribuições que nós devemos realizar, né, aos deveres que nós devemos cumprir, certo? E também o que nós temos que muitas vezes vir a responder caso aconteça. Então são os conselhos que norteiam a nossa atuação e atribuição, né, quanto profissionais de enfermagem. Então nós temos o sistema do COFEM e dos CORENs. O COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem, tá? E os CORENs é o Conselho de Enfermagem Regional. Aí nós temos, cada estado tem o seu conselho. Então, o nosso conselho é o COREM-PB, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. E aí tem o Conselho RN, né, o SP, e todos os conselhos de cada estado, tá? Então, a questão da criação, né, dos conselhos tem todo um histórico.
A criação foi em 12 de junho de 1973, através da Lei 5.905, que foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, constituindo em seu conjunto autarquias federais vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Conselho Federal e o Conselho Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em cada estado existe um Conselho Regional, os quais estão subordinados ao Conselho Federal, que é sediado no Rio de Janeiro e com escritório federal em Brasília. Então, a direção dos conselhos regionais, eles são dirigidos pelos seus próprios inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. O mandato dos membros do COFEN e do COREN é honorífico e tem duração de 3 anos, com direito a apenas uma reeleição. A formação do plenário do COFEN é composta pelos profissionais que são eleitos pelo presidente dos CORENs. Então, assim, essa eleição ela é feita geralmente online, faz a votação, né, dos profissionais que estão se cadastrando como presidente, subpresidente, e aí monta uma banca. Essa banca ela vai ser responsável sempre por a análise de documentação, né, dos profissionais, o envio dessa documentação e a aprovação dessa documentação também, para que o profissional ele possa vir a ter o seu registro, tá? Esse registro ele só vai poder ser emitido, que no caso é o seu número, o seu COREN. Esse número ele só vai ser emitido após uma plenária, que é quando ocorre essa votação e análise da documentação dos profissionais, certo? Do futuro profissional, né? E aí essa plenária sempre tem uma data. Eu não sei como é que está agora no COREN. Antigamente era semanalmente a reunião, né? Parece que era toda sexta-feira tinha essa plenária. E agora parece que é com agendamento, mas aí sempre eles informam. Então, no mínimo, para que você tire o seu registro, né, o mínimo do mínimo são 20 dias. Então, não tem essa de cheguei lá, saio com minha carteirinha. Não sai, certo? O mínimo de dias para que você consiga retirar o seu, pelo menos o número do seu COREN, são 20 dias. E para você receber a carteirinha é de 40 a 60 dias, tá? Então, quando for tirar, quanto antes. Sim, a questão sempre falo da questão de valores. Os valores modificam muito. Se eu não me engano, está em 200 e alguma coisa para retirar o técnico de enfermagem. O enfermeiro acho que é 400 e tarará. A anuidade é 160, é 170. Todos os anos, no final do ano, no comecinho do ano, a gente paga essa taxa, né, de anuidade. E aí, cada profissional, pronto, os técnicos acho que é 160, 170 e os profissionais enfermeiros graduados 200 e acho que é 270, eu lembro mais quanto que eu paguei. Mas, enfim, é mais ou menos isso, tá? A receita, a manutenção do sistema do COFEN e do COREN é feita através da arrecadação de taxas, ovulamentos, né, por serviços prestados, as anuidades, as doações, legados e outros dos profissionais inscritos nos CORENs, para pagar o pessoal que trabalha nesse serviço, certo? A finalidade, o objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de enfermagem e cumprimento da lei do exercício profissional. O sistema COREN-COFEN, né, encontra-se representado em 27 estados brasileiros, sendo este filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, né? Então, o COFEN da gente, o Conselho Federal, ele responde ao Conselho de Genebra. Então, todo mundo sempre tem como é que eu posso dizer, um superior, tá? Então, ainda o COFEN ele ainda responde também a outro conselho. Então, as competências, né? O que compete ao COREN? O Conselho Federal de Enfermagem, né, normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais, esclarecer dúvidas apresentadas pelos CORENs, apreciar decisões dos CORENs, aprovar contas e propostas orçamentárias de autarquia, né, recomendada pelos órgãos competentes, promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento dos profissionais, alguns
né, esses aperfeiçoamentos são gratuitos já no site, exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei, conselhos regionais de enfermagem, como o COREN, deliberar sobre inscrições no conselho e no seu cancelamento, disciplinar e fiscalizar o exercício dos profissionais, observando as diretrizes gerais do COFEM, executar as instruções e resoluções do COFEM, expedir carteira e cédulas de identidade profissional indispensáveis ao exercício da profissão, ao qual tem validade em todo o território nacional, fiscalizar e decidir o assunto referente à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis, elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEM. Zelar pelo conceito da profissão, né, que exerce, propor o COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional, eleger sua diretoria e seu delegado a níveis central e regional e exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 pelo COFEM. Tá? O sistema de disciplina e fiscalização, né, justamente vai fiscalizar, né, e disciplinar os profissionais que não estejam atuando nas atribuições como eles regem, né, suas atividades, os profissionais de enfermagem instituídos por lei desempenham suas atividades segundo as normas baixadas pelas resoluções do COFEM. O sistema é constituído dos seguintes objetivos: a área disciplinar normativa, estabelecendo aí critérios de orientação e aconselhamento para o exercício da enfermagem, baixando normas visando o exercício da profissão, bem como atividade na área da enfermagem nas empresas, consultórios de enfermagem, observando as peculiaridades atinentes à classe e ao conjunto de saúde do país. A área fiscalizatória, realizando atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da enfermagem, inspecionando e examinando os locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida, anotando aí as irregularidades e infrações, né, verificadas, orientando para a sua correção e conselho dados para a instauração dos processos de competência do COFEM e encaminhando as repartições competentes e representações. Então, tudo que se for feito, que, por exemplo, que um profissional realizar, que não estiver de acordo com as normas e ele for notificado, né, ou fiscalizado pelo COREN, isso vai também aparecer no sistemazinho que a gente chama nada consta. Então, se constar alguma coisa e aí quiser saber se aquele profissional é irregular ou não, é só puxar esse nada consta do profissional, que lá vai estar justamente a pendência à infração que ele cometeu, certo? E entre várias outras situações, né, que o COREN ele norteia, ele orienta, ele regulamenta. Então, a gente segue aí as orientações e aí também como se diz, a fiscalização do COREN, e o COFEM aí norteia o que a gente deve fazer, o que a gente não deve, como a gente deve ser penalizado caso, né, a gente aí realize alguma infração, certo? Então, assim, é um conteúdo bem curioso, né? Os conselhos, eles estão aí. Qualquer dúvida é só você colocar lá no Google, né, COREN, vai abrir o sistema do COREN, vocês vão conseguir ler lá tudo. Tem todo os protocolos para assistência, né, como prestar assistência. Então, nós vemos também isso em outras aulas, né, o que é que cabe, o que é que não cabe ao profissional. Também vou estar mandando para vocês essa parte das competências, o que compete ao técnico de enfermagem realizar ou não. Eu sempre gosto também de estar enviando, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês falarem comigo, tá bom? Seja via WhatsApp, né? Seja como vocês preferirem entrar em contato. Vou estar enviando uma atividadezinha para vocês, tá certo? Com prazo até sexta-feira para vocês me retornarem essa atividade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realmente hoje foi uma disciplina bem teórica, é muito mais leitura. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ou pergunta, é só vocês falarem. Então, vamos gerar aí um debatezinho, né, no grupo. Vou estar enviando o material de apoio para vocês,
tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa disciplina de introdução à enfermagem e até a próxima disciplina que nós nos encontrarmos, tá certo? Foi um prazer, super beijo e até a próxima.